Olá, meu nome é Maria Rita. Neste vídeo, o meu grupo irá apresentar o Brasil Caboclo, um dos temas da obra de Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro. Os integrantes dessa apresentação são Ítalo Dias, Eduarda Lourenço, Maria Rita Gomes e Pedro Souza. Nesta apresentação, será abordado os seguintes tópicos: visão geral da obra, baseado nas nossas impressões pessoais, formação do Brasil Caboclo, interpretação de sua formação a partir do grupo, e a conclusão, o que foi compreendido ao final da pesquisa. Na obra de Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro, a formação e o sentido do Brasil, busca explicar a formação étnica do povo brasileiro a partir da fusão das matrizes indígenas, negras e europeias. Voltado para a questão por que o Brasil não deu certo, o autor busca a resposta na formação do povo, a partir de que um povo é identificado por meio das características que compartilham entre si. Na obra, Darcy aborda como os nativos brasileiros foram dizimados a partir do primeiro contato com os colonizadores europeus, trazendo consigo doenças e enfermos que seriam responsáveis pela morte de muitos indígenas, antes mesmo do processo de exploração. O contato com os nativos e os europeus, inicialmente ligado por uma admiração do divino, motivou o cunhadismo, que consiste em entregar uma moça indígena para ser esposa ou mulher daquele que a recebe. Com isso, iniciou-se o processo de mestiçagem entre mulheres indígenas e homens europeus, onde o fruto desta relação não é integrante nem de um grupo e nem de outro, portanto, é citado como filho da terra, brasilíndio ou caboclo. Os povos nativos, considerados puros pelos colonizadores, eram, na sua perspectiva, perfeitos para serem cristianizados. Estariam aptos para passar por um processo de imposição cultural, onde tudo o que conheciam ou praticavam antes da chegada dos europeus agora era pecaminoso e, por isso, não poderia mais ser praticado. Nesse processo de catequização, o indígena sofre com um tipo de lavagem cerebral que o sujeita à servidão. Já para os povos africanos, o processo também é violento, uma vez que era praticado que os escravos da mesma etnia não pudessem conviver juntos, impossibilitando a formação de núcleos de preservação de patrimônio cultural africano. Sendo assim, além de marginalizados e com sua cultura negada, se tornaram povos sem identidade. Olá, eu me chamo Pedro e agora irei falar um pouco sobre o Brasil Caboclo. E bom, para introduzir o conceito, é muito interessante que saibamos o que é o termo caboclo. E bom, o termo caboclo é utilizado para caracterizar os indivíduos que foram gerados a partir da miscigenação entre um índio e um branco. Ou seja, é basicamente os mestiços dos indígenas. Quanto às consequências do processo de colonização, podemos citar a disseminação de doenças que foram trazidas pelos povos europeus. Dentre elas, podemos citar o sarampo, a bexiga, as cáries dentárias, a cachumba e as gripes. Todas mataram um grande número de índios. Além disso, houve o processo de escravidão dos povos indígenas, assim como o processo de catequização forçada, que acabou erradicando diversos aspectos religiosos e culturais dos povos indígenas. Outra consequência, oriunda dos colonizadores para os povos indígenas, foi o processo de genocídio dos povos originários brasileiros, que acabou acarretando no extermínio de diversas populações indígenas. Quanto aos aspectos econômicos e sociais do Brasil Caboclo, podemos citar o crescimento econômico e a geração de empregos, principalmente em decorrência da Zona Franca de Manaus, que é uma área industrial criada pelo governo brasileiro na região amazônica, com o objetivo de atrair fábricas para a região pouco povoada no país e promover uma maior integração territorial na região norte. Apesar disso, o Brasil Caboclo é caracterizado por diversos problemas, como é o caso da pobreza, poluição e a violência. Entretanto, grande parte da sua população é composta por pessoas pardas, e a maior concentração de povos indígenas do país é na região norte, que seria o Brasil Caboclo. A arte brasileira é antiga. Os povos nativos tinham produções artísticas bem antes da chegada dos europeus aqui. Grande parte dessas produções foram destruídas no período de colonização. Entretanto, é possível destacar como formas de arte indígena a pintura corporal, a arte plumária, trançados, mantos, máscaras, cocares e cerâmicas que resistiram ao tempo e o apagamento cultural.
A luta indígena busca a conservação e a delimitação de suas terras. É importante saber que quando se fala terra, não é apenas um conceito de um território. Ela abrange o mantimento da sua cultura, do seu modo de vida, o respeito e o seu reconhecimento. O movimento negro surgiu durante o período de escravidão. Uma das pessoas mais conhecidas como símbolo da resistência negra contra este período foi Zumbi dos Palmares, o líder da quilombola dos Palmares. Depois do fim do período escravagista, a população negra continuou a sua luta contra o preconceito racial e a desigualdade social. A Marcha Zumbi foi realizada em Brasília em 1995. Ela contou com 30.000 pessoas reivindicando a necessidade da criação de políticas públicas visando a inclusão das pessoas negras em campos socioeducativos. Para alguns estudiosos e historiadores que analisam o livro de Ribeiro, uma das questões importantes para entender por que o Brasil não deu certo é o fato de o brasileiro não se orgulhar totalmente de ser brasileiro. Sendo assim, a assimilação da nossa identidade ocorreu de modo a continuar dividindo a sociedade em superiores e inferiores de acordo com a raça, a manter a visão exploradora do trabalho que Ribeiro coloca como trazida pelos colonizadores e que chocou com o modo de vida dos índios, entre outros. Talvez a questão não seja mais qual país podemos inventar, mas sim como reinventá-lo.